O milionário e a empregada. A história da faxineira que mudou seu destino. Lívia nunca imaginou que a morte da mãe fosse abrir uma ferida tão profunda em sua vida. Ela, enfermeira dedicada, sempre cuidou de outros, escondendo suas próprias dores atrás de sorrisos cansados. Mas Elsa era muito mais que uma mãe. Era o marco silencioso das suas noites em claro, das mágoas que a perseguiam desde a infância. A casa onde cresceram agora cheirava a adeus e abandono. Um frio cortante descia pela espinha de Lívia enquanto ela remexia caixas antigas, fotos amareladas, cartas esquecidas, guardadas a 7 chaves. O retrato de sua mãe no criado mudo parecia fixar nela um olhar triste, como se implorasse por uma verdade que ela nunca teve coragem de enfrentar. Foi nesse caos que Eduardo Monteiro entrou em sua vida, um nome que girava em manchetes de jornais, sempre ligado a festas luxuosas e negócios poupudos. Um milionário que de repente sumiu do mapa e abandonou tudo. Depois revelou que, apesar da distância e do ressentimento, decidiu pagar o tratamento de Elsa, cuja saúde jazia comprometida por segredos que amarravam as duas famílias. Aquelas palavras caíram no peito de Lívia como uma bomba, detonando uma tempestade de dúvidas, suspeitas e rancores. Porque, depois de tudo, ela sentiu a raiva se amalgamar com uma estranha curiosidade, uma mistura inquietante de repulsa e atração. O milionário parecia carregar um fardo pesado que ia além dos cifrões. Nos olhos de Eduardo, Lívia enxergava um homem frágil, marcado pela culpa e pelo desejo de redenção. Ao mesmo tempo, sentia suas defesas desmoronarem em silêncio. Mas o que realmente a assustava eram as sombras que começaram a emergir. O nome de Regina surgiu como uma faísca flamejante. Uma mulher manipuladora, cruel, que, segundo Eduardo, mexeu de forma nefasta com a vida de Elsa. Revelações sobre chantagens veladas, traições que atravessavam gerações, segredos que ameaçavam tudo o que ela acreditava. Quem era, afinal, Regina? Uma vilã improvisada ou uma peça principal num jogo muito maior? A vontade de fugir brigava com a necessidade de enxergar a verdade. Na confusão da dor, do ódio e do medo, algo inesperado se formava entre Lívia e Eduardo, uma conexão crua, quase dolorosa, mas que carregava uma pontinha frágil de esperança. Um convite, ainda ameaçador, a abrir o coração. E quando decidiu se afastar, buscar seu lugar no mundo sem sombras. Eduardo percebeu que não podia mais viver sem ela. Começou sua própria jornada, em busca de respostas, de perdão, até de acolhimento para uma alma despedaçada. Mas a calmaria nunca dura. Na iminência de um recomeço, quando Lívia preparava o próprio despertar para um futuro menos pesado, uma mensagem inesperada mudou tudo. Palavras cortantes como navalha que a fizeram duvidar, desconfiar, da sinceridade de Eduardo. Se até agora a verdade era uma linha tênue entre amor e rancor, aquela mensagem jogava-a no abismo da incerteza. Será? E ali, no escuro do seu quarto, a pergunta que não queria calar. Até que ponto o segredo de Regina ainda podia destruir tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lívia batia forte, o vazio do silêncio no quarto, ampliando o medo que crescia dentro dela. A mensagem de Eduardo pulsava em sua mente, como um eco implacável que não a deixava em paz. Ela sentou-se na cama, puxando as pernas. E foi então,
Bem no meio do turbilhão de pensamentos que o celular vibrou novamente. Era uma chamada. Ela hesitou, mas atendeu. Do outro lado da linha, uma voz tremulante roubou o ar de seus pulmões. Lívia, é a mãe, a sua mãe. Ela... A voz era entrecortada, cheia de desespero. Ela teve uma recaída. O mundo ao redor de Lívia desmoronou. Ela pulou da cama, a adrenalina correndo nas veias. Sentiu uma onda de pânico, o estômago embrulhado. O que aconteceu? Ela... As palavras mal saíam de seus lábios. Foi muito repentino. Estamos no hospital. Uma hemorragia. Ela? Lívia, eu não sei se ela vai aguentar. Lívia desligou, atordoada. O hospital. Lá tudo seria uma corrida contra o tempo. O chão parecia tremer sob seus pés enquanto ela buscava as roupas. E foi nesse frenesi que a porta se abriu, e Eduardo entrou, com um olhar que dizia tudo, mas parecia vazio ao mesmo tempo. Lívia, eu recebi notícias da sua mãe. Vou com você, disse ele, a voz baixa e trêmula. Ela queria gritar, queria afastá-lo, mas tudo que saiu foi um gemido de dor. Você não pode estar aqui agora. Sua voz ecoou na sala como um lamento. Era tudo tão confuso. Ele, o milionário, envolvido em sua tragédia familiar, mas ainda assim, ele era seu tipo de ajuda, não? Os dois correram para o hospital, o caminho repleto de tensão e silêncios desconfortáveis. A cada semáforo fechado, a agonia aumentava. O medo do que poderia encontrar lá dentro a consumia. Quando chegaram, o ar estava pesado. Lívia atravessou os corredores, avistando a sala de emergência. As luzes brilhantes refletiam sua angústia. Ela encontrou uma enfermeira e, com a voz embargada, perguntou sobre Elsa. Ela está estável, mas precisa de um procedimento urgente, a enfermeira disse, suas palavras soando como um sinal de alívio e desespero ao mesmo tempo. Mas precisamos de um parente para assinar. O que está acontecendo com ela é grave. Lívia se virou para Eduardo, os olhos dilatados de pavor. Mas antes que pudesse perguntar, um grito irrompeu do fim do corredor. Aumentando a tensão, as vozes se tornaram uma cacofonia de alarde. Era uma mulher, com traços familiares, se debatendo, gritando como se a dor a estivesse consumindo. Era Regina. As peças começaram a se encaixar em sua mente. A mulher que trouxe caos à vida de sua família agora estava drenada de sofrimento. Ela se virou e Lívia ficou paralisada. O que você está fazendo aqui? A mulher berrou, apontando um dedo acusatório. O pânico se instalou na sala. Eduardo deu um passo à frente, como se quisesse proteger Lívia. Regina, isso não é o momento, ele disse, a voz controlada, mas tensa. Mas Regina não ouviu. Ela começou a falar rápido, como se uma torrente de segredos estivesse prestes a ser revelada. Você não sabe a verdade sobre sua mãe. Sobre tudo. E então ela deu um passo em direção a Lívia, suas palavras cortantes como lâminas. A culpa não é dela, é sua. Está escutando? Ela fez isso por sua causa. Você é a razão pela qual ela está assim. As palavras de Regina dispararam como um tiro na sala. O coração de Lívia quebrou, ainda mais, a dor se misturando à confusão. As revelações estavam ali, à beira de uma tempestade de segredos. Como assim? Ela não queria ouvir mais, não queria mais dor. A verdade parecia um monstro que estava prestes a engoli-la. Eduardo a puxou para perto, seus olhos refletindo uma preocupação profunda. Mas antes que ele pudesse falar, a sirene de uma ambulância soou ao longe, pulsando como um aviso. Lívia estava perdida. O que seria a verdade? O que Regina realmente queria dizer? Agora, mais do que nunca, a linha entre amor e ódio se tornava mais tênue e perigosa. Com Regina na porta do abismo e o futuro de Elsa em jogo, uma pergunta pairava no ar. Até que ponto essa revelação poderia mudar tudo? Lívia estava paralisada, o coração acelerado e a mente em fúria. Regina havia acabado de lançar uma bomba sobre sua vida, e todas as peças que tentava juntar pareciam agora desmoronar. As palavras da mulher ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador. Você é a razão pela qual ela está assim.
O ar no corredor do hospital estava carregado, como uma tempestade prestes a estourar. Eduardo, ao seu lado, parecia tão atordoado quanto ela. Isso não pode ser verdade, murmurou, tentando se recompor, enquanto seus olhos buscavam os de Lívia. Mas algo mudou no olhar de Regina. Uma mescla de desespero e satisfação. Havia algo mais ali, algo que não revelara. Regina, o que você quer dizer com isso? Lívia forçou a voz a sair, mesmo que tivesse um nó na garganta. Ela está pagando pelos erros de vocês. A verdade está perto de vir à tona. Regina estava frenética. A dor, o medo e a raiva se misturavam de forma alarmante em seu tom. Vocês nunca deveriam ter se afastado. Sua mãe é culpada, e você pagará o preço. Todo esse sofrimento é culpa dela. Eduardo avançou, segurando o braço de Lívia. Isso não faz sentido, disse, se colocando entre ela e Regina. Mas Lívia viu algo no sobressalto do rosto dela que a fez hesitar. Algo verdadeiramente assustador. Antes que pudesse processar seus pensamentos, um barulho cortante invadiu o espaço, um alarme estrondoso vindo da sala de emergência. As portas se abriram abruptamente, e de repente enfermeiros e médicos apareceram, correndo agitados, olhos determinados. As vozes se misturaram em um clamor de instruções, gritos de alerta pairando no ar. Ela teve uma parada. Preparem o desfibrilador. O mundo de Lívia virou um turbilhão. A adrenalina a fez impulsionar para a frente, ignorando Eduardo e Regina, que agora estavam lado a lado, observando a cena. Ela mal percebeu que a mulher que antes a atacara estava ali, tão vulnerável quanto ela mesma. E então, uma das enfermeiras se virou e gritou, com uma expressão de pânico: "Precisamos de um parente, qualquer familiar. Agora." Segurando a mão, Lívia se virou para Eduardo. "Você tem que assinar. Você é parente. É a única opção." Mas seu coração estava em pedaços. Como ele poderia ser um parente? O que ele realmente sabia? Então, como se o universo tivesse se alinhado de forma cruel, surgiu uma segunda explosão de confusão. Ao fundo, Lívia avistou alguém. Uma mulher se aproximava, com uma expressão de desespero e determinação familiar, e a resolução na postura dela fez sentir um frio na espinha. "Regina, o que você está fazendo aqui?" Lívia sussurrou, sua mente lutando, tentando fazer sentido da cena. Regina também parecia estranhamente assombrada, os olhos se arregalando. A mulher que estava chegando a puxou para perto, e enquanto Lívia tentava entender, ela sussurrou: "Eu sou sua avó, Lívia. A verdade que você não sabia, a verdade que sua mãe escondeu, é que eu sou a verdadeira culpada por tudo isso." Por um breve momento, o tempo parou. O impacto das palavras perfurou o chão sob seus pés. "O quê?" A pergunta saiu como um grito. "Você não pode estar falando." Era uma rebelião dentro dela, uma negação visceral. Mas os olhos da mulher eram claros e cheios de dor. Ela fez o melhor que pôde. Mas seus pais, eles queriam que eu desaparecesse, para que você nunca soubesse. Eduardo, em choque, virou-se para Lívia, buscando respostas em seu rosto. A sala de emergência estava girando, o caos se intensificando ao redor deles. O que era real, o que não era. O coração de Lívia disparava. A verdade parecia um labirinto sem saída. Agora, com a revelação de sua avó, o peso do segredo se tornava insuportável. Se sua avó era culpada, quem era realmente ela, e o que Regina tinha a ver com tudo isso? A pressão se acumulava. E com todas essas revelações, ela se deu conta de que a batalha apenas começava. Lívia estava paralisada, o coração acelerado e a mente em fúria. A revelação de sua avó a deixara tonta, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "Você não pode estar falando sério." Era uma revolta dentro dela, uma negação visceral. A mulher diante dela, com os olhos cheios de dor e uma expressão desgastada, insistia: "Sua mãe sempre teve o peso dos meus erros nos ombros. E agora a Elsa. Ela está sofrendo por coisas que ela não fez." Eduardo, atordoado, a observava, com o queixo caído. Ele parecia tão perdido quanto Lívia. Como assim? Ele não conseguia compreender a gravidade da situação.
Os alarmes continuavam a soar ao fundo, fazendo o coração de Lívia pulsar ainda mais rápido. Ela se pegou pensando que o caos estava apenas começando. Então, de repente, tudo parecia parar. Um grito cortou o ar, vindo de uma sala próxima. Era uma voz familiar, ecoando no corredor frio do hospital. Lívia! Lívia! Ela virou-se. Reconheceu imediatamente. Era Carlos, seu irmão, que aparecia do nada, desfeito em lágrimas, o rosto pálido. Ele se precipitou na direção dela, com uma agonia que lhe cortou o coração. Ela não está bem, mãe, ela... As palavras saíam precipitadas, quase incoerentes. Lívia sentiu o estômago revirar. O que aconteceu? O que houve? Sua voz tremia. O medo agora era um monstro, se dilatando dentro dela. Carlos segurou os ombros dela. Seus olhos estavam tão cheios de desespero que ela soube que a situação era crítica. Ela teve outra hemorragia. Doutora Assunção disse que não podemos esperar mais. Precisamos assinar os papéis. Você precisa decidir. Eduardo se movia ao lado dela, mas Lívia mal notava. Estava tomada pela urgência, pelo pânico espalhado pelo olhar de Carlos. A conexão entre os irmãos estava intacta, mais forte do que nunca. Eles eram a última linha de defesa para a mãe deles. E agora havia uma nova realidade a construir. Mas então algo inesperado aconteceu. Regina, ainda lá, se adiantou, a expressão carregada, e perguntou com uma voz que mal conseguia controlar: Por que você está aqui, Carlos? Você não deveria estar longe dessa família. Calada. Carlos rosnou, a raiva fervendo nelas. Você não tem o direito de falar assim. Você trouxe tudo isso. Se não fosse pelos seus jogos, nossa mãe não estaria nesta situação. Foi um choque ouvir seu irmão assim. Mas Lívia sentia que a raiva era a única reação possível. O medo estava se transformando, e ela precisava gritar para que a verdade não se perdesse em meio à dor. Nós precisamos fazer algo, agora. A enfermeira que estava no corredor, ao ouvir o tumulto, se aproximou e com um olhar preocupado disse: Por favor, um de vocês precisa assinar. Agora. Estamos perdendo tempo. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, uma luz brilhou intensamente, tão repentina, que todos pararam, como se o mundo tivesse congelado. Lívia virou-se para ver um médico chegando. A expressão deles era alarmante, e ele gesticulou para a equipe ao redor. Precisamos de todos os familiares. A condição dela piorou. É agora ou nunca. O ar ficou carregado de tensão. Todo o drama se intensificou, enquanto Lívia, Eduardo e Carlos se entreolhavam. Cada um carregava a própria dor. Mas agora era como se o destino de Elsa estivesse em suas mãos. O medo atingiu um novo patamar. Então, no calor da situação, Regina respirou fundo e de repente soltou: Por favor, escutem. Tem algo que eu não disse. Algo que vocês precisam saber. Você, Lívia, não é apenas filha de Elsa. Você é também filha do Eduardo. O silêncio caiu como uma bomba. As palavras de Regina explodiram em seus ouvidos. O rosto de Eduardo se desfez em choque, e o mundo de Lívia virou de ponta cabeça. Todo esse tempo, eles não eram apenas estranhos. Eles estavam ligados de uma forma que nunca poderiam imaginar. A sala pareceu escurecer. O coração de Lívia estava na garganta, e a realidade a atingiu como um tsunami. O que isso significava? Com a verdade emergindo do caos, quem eram eles realmente? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem final não fazia sentido algum. E agora, dentro desse turbilhão, restava a pergunta: o que mais estavam escondendo? As palavras de Regina ecoaram, mas a realidade parecia mudar ainda mais vertiginosamente. Enquanto Lívia tentava processar o que significava ser filha de Eduardo, algo impensável aconteceu. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo, e um médico ensanguentado surgiu. A expressão dele carregava uma intensidade que todos sentiram como um choque elétrico. Precisamos de todos os familiares. Agora! Ele gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Nós tivemos um problema sério. Lívia prendeu a respiração, os olhos se arregalando. Carlos apertou seu braço, e Eduardo deu um passo à frente, todos esperando a continuidade do aviso. Mas antes que o médico pudesse falar,
Um grito rasgou o corredor. Um grito agonizante que fez todos se virarem. A origem dele era inconfundível. Era Elsa. Ela não está bem. O médico gritou novamente, mas todos já pareciam entender que era mais do que isso. A sensação de desaparecimento imediata envolveu Lívia como um manto gélido. A tensão estava nas suas veias, pulsando e torcendo. A enfermeira correu, fazendo gestos apressados, chamando mais ajuda. Precisamos de mais mãos aqui. E no fogo cruzado de emoções, a sala se tornava um turbilhão frenético. Lívia estava paralisada, sem saber se gritava ou chorava. Queria avançar, mas o caos do momento parecia desmoronar tudo. Mãe! Gritou, um testemunho involuntário de desespero. E então, como um relâmpago, algo incrível aconteceu. O chão sob os pés de Lívia parecia tremer, e uma nova figura surgiu ao fundo, decidida e imponente. Era uma mulher, cabelos curtos, com uma expressão inconfundível. O rosto dela não a era estranho. Era Viviane, irmã de Elsa, que havia sumido há anos em meio aos segredos da família, uma sombra do passado que todos tinham tentado esquecer. A confusão passou como uma rajada de vento. O que você está fazendo aqui? Lívia gritou, sua raiva e confusão explodindo. O impacto das palavras seguiu como uma onda. Lívia olhou para sua avó, depois para Regina, para Eduardo, e então voltou a Viviane. Do que você está falando? Elsa não é sua mãe. Ela é sua irmã. Sua mãe sou eu. O tempo pareceu paralisar, como se o universo quisesse deixar claro o quão radicais essas revelações eram. O ar ficou pesado, como se cada um dos presentes tivesse recebido um soco no estômago. A reação foi instantânea. O quê? Carlos murmurou, quase sem voz. Eduardo ficou paralisado, como se estivesse tentando entender como isso era possível. Regina, com um olhar entre dor e vingança, soltou um riso triste. Você não sabia? Ela sussurrou, quase rosnando. Elsa escondeu tudo, e agora todos pagamos o preço. A sala tremia com a nova verdade, e as luzes pareciam brilhar de forma sinistra. O que mais estava oculto? O que mais haviam escondido uns dos outros? A mente de Lívia girava em um turbilhão, cada resposta parecendo mais sombrio que a anterior. De repente, uma sirene alta cortou o caos, um chamado urgente aos envolvidos. Precisamos decidir, gritou o médico novamente. Mas agora haviam muitos outros problemas a resolver. O futuro deles estava se desfazendo. A cada revelação, uma nova ferida se abria. O que eles eram uns para os outros já não importava. A linha entre amor e ódio se tornava cada vez mais tênue, enquanto a verdade ameaçava consumir tudo. Lívia sentiu um frio na espinha. O que mais estavam escondendo? Como isso afetaria Elsa? Enquanto a incerteza pairava, a única certeza que ela tinha era que tudo mudara. E ali, perdida em meio ao caos, tudo o que queria saber era: quem era realmente sua família? Lívia estava paralisada, o coração acelerado e a mente em fúria. A revelação de sua avó a deixara tonta, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você não pode estar falando sério. Era uma revolta dentro dela, uma negação visceral. Mas enquanto as palavras dela ressoavam, um novo par de mãos se ergueu entre a multidão, interrompendo-e ainda mais. Num segundo, tudo mudou. A mente de Lívia ficou confusa, mergulhada em uma neblina de gritos e sussurros nervosos. Um homem alto se aproximava. A expressão dele era a própria definição de desespero. Lívia, eu preciso falar com você, agora. Ele era um estranho, mas parecia estar tendo um colapso emocional. A voz dele era uma mistura de apelo e urgência, e algo nos olhos dele fez com que ela gelasse. Quem é você? Perguntou, tentando controlar a crescente avassaladora de temor. Eu sou Lucas, o irmão que você nunca soube que tinha. As palavras dele caíram como pedras, devastadoras e indescritíveis. Um novo irmão? O que isso significava? Mãe, ela me contou tudo antes de tudo acontecer. Aquela afirmação cortou a tensão no ar como uma faca. Os olhos de Lívia estavam arregalados.
Dela, Carlos e até de Eduardo, todos observavam a cena como se estivessem em um filme mudo. O estalo da verdade se espalhou. A sala se encheu com cheiro de choque e confusão. Como assim, irmão? Como tudo isso se encaixava? Lucas, você tem que me explicar. Lívia insistiu, sua voz quase um sussurro. Apressada, puxou-o para mais perto, mas a situação parecia tornar-se cada vez mais insuportável. Elsa sempre me escondeu. Nós éramos inseparáveis até aquele acidente. O acidente que ela disse que foi culpa dela. Lucas continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me enviou embora quando você nasceu. Eu não sei por quê. Nunca soube que existia uma vida nova, uma irmã. O ar em volta deles parecia se encolher. Carlos trocou um olhar com Eduardo, ambos em silêncio. O peso das revelações pesava como chumbo, um fardo que ameaçava levá-los ao chão. Não é possível. Se você é meu irmão, por que nunca soubemos disso? Lívia estava desesperada, tentando entender. O que mais estava escondido? Foi então que a porta da sala de emergência se abriu novamente com força. Um médico apressado entrou. Precisamos de vocês. A situação da Elsa piorou. Agora! A voz dele tinha um tom de urgência e a sala toda tremia, com um novo tipo de tensão. Um grito ecoou do dentro da sala e quando a porta bateu, os olhos de todos se voltaram para onde o som viera. Uma enfermeira correu para fora com uma expressão de pânico. Ela não está respirando. Precisamos de todos os parênteses agora. Os corações de Lívia e Carlos dispararam, enquanto Lucas se lançou à frente, as mãos tremendo. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, quase sem fôlego. A ideia de estar prestes a perder a mãe de novo era insuportável, como um peso esmagador. A enfermeira não perdeu tempo e chamou uma equipe de emergência. Mas algo estava errado. Algo que ninguém esperava. O som de sirenes e passos apressados se misturou ao clamor confuso. Regina se moveu para a frente gritando. É tudo culpa minha. Eu precisava descobrir a verdade. Eu sou a razão de tudo isso ter acontecido. A revelação dela deixou todos sem palavras. O que mais havia escondido? O mundo parecia girar enquanto os sentimentos estavam à flor da pele. A verdade? O que mais você escondeu, Regina? Aquelas palavras saíram como fogos de artifício numa noite silenciosa. Regina, pegando coragem, olhou fixamente para Lívia e Lucas. Tudo o que fiz foi querer proteger a Elsa. Mas agora eu percebo. Minha vida foi uma mentira. Os ecos de suas palavras se perderam na sala. Lívia sabia que tudo estava fora de controle. O que você quer dizer? Mas antes que Regina pudesse responder, uma gritaria se ergueu do outro lado. O médico, desesperado, fez um gesto afirmativo. Precisamos decidir agora. Lívia estava sendo puxada em todas as direções, tudo ruinando. A verdade poderia acabar com eles, ou ser a única coisa que poderia salvá-los. E naquele momento, uma única pergunta pairava no ar: até onde a verdade os levaria? Lívia estava sendo puxada em todas as direções, tudo ruinando. A verdade poderia acabar com eles, ou ser a única coisa que poderia salvá-los. E naquele momento, uma única pergunta pairava no ar: até onde a verdade os levaria? O médico interrompeu a tensão. Precisamos decidir. Estamos perdendo tempo. A voz dele soava como relâmpagos no silêncio. Lívia sentiu o coração disparar. Entre a angustiante espera e a necessidade urgente de salvar a mãe, tudo a pressionava. Elas eram uma família, ou pelo menos pensava que eram. Então, um barulho surdo reverberou pela sala. Era alto, inesperado. As pessoas pararam. O médico dos olhos apavorados gritou: ela está em choque. Precisamos de todos os familiares aqui e agora. O alarme soou e um tumulto começou. O chão tremeu sob seus pés. Carlos agarrou o braço de Lívia, os olhos cheios de medo. Lívia, precisamos fazer algo. Nesse instante, outra figura surgiu no corredor. Um homem que Lívia nunca tinha visto antes.
mas tinha uma presença que congelou tudo ao seu redor. Ele estava agitado, a camisa manchada de sangue. Eu sou Miguel, o pai de todos vocês, e também sou o filho de Elsa. As palavras caíram como um peso insuportável. O universo de Lívia estremeceu. O que você quer dizer com isso? O mundo ao seu redor começou a se desdobrar em uma nova realidade, a certeza se desfazendo em fumaça. Miguel avançou angustiado. Elsa é minha irmã, e eu sou um dos filhos que ela perdeu. Fui afastado antes de você nascer. E tudo isso está ligado a um pacto sombrio que Regina fez. Regina, que até então observava em silêncio, arregalou os olhos, um misto de medo e fúria. Você não pode vir aqui e dizer isso. Isso não faz sentido. A confusão se espalhou pela sala como um incêndio, todos tentando entender o que estava acontecendo. Mas faz, Miguel insistiu, seu olhar feroz. A verdade precisa vir à tona, senão Elsa vai morrer. Ele respirou fundo, como se essa revelação o tivesse esgotado. Ela enterrou tudo isso, cada segredo, e agora ela está pagando o preço. Lívia estava em choque, mal conseguia processar. O que mais havia nessa teia de mentiras? Então o que devemos fazer agora? Sua voz saiu como um sussurro, um pedido para que alguém elegesse ações em vez de palavras. Carlos segurou a mão de Lívia, os olhos fixos em Miguel. Se você é o irmão dela, por que nunca esteve aqui antes? Fui forçado a ficar longe. Eu não escolhi isso, mas quando soube que ela estava mal, não pude ficar de fora. Eu preciso do seu perdão e o perdão dela, Miguel falou, o peso das palavras ecoando na sala. A enfermeira apareceu novamente com outro médico. Precisamos de uma decisão já. O estado dela se deteriora a cada segundo. Regina, agora visivelmente abalado, pegou as mãos de Lívia. Não confie nele. Ele pode arruinar tudo. Você não sabe o quanto ele pode ter envolvimento no que aconteceu com você. O pânico no olhar dela deixou Lívia dividida. Entre a dúvida e a urgência, tudo era confuso. E então, com um grito súbito, o médico chamou todos. Se não decidirem logo, vamos perder Elsa para sempre. O coração de Lívia parecia uma bomba prestes a explodir. O que estava acontecendo? As verdades emergiam uma após a outra, e cada revelação mais devastadora que a anterior. Estava prestes a perder a mãe, e agora descobria que havia muito mais em jogo. Poderiam todos aqueles que se diziam família realmente a salvar? E no meio de tudo isso, uma nova ideia surgiu. Se Miguel estava dizendo a verdade, o que mais estava escondido? O que mais esses segredos poderiam, e certamente iriam, trazer à tona? Cada segundo mais perto do desespero. Os olhos todos estavam fixos em Lívia, e entre sussurros nervosos, a única certeza que ela tinha era que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ao olhar para cada rosto, encharcado de expectativas e medos, a dúvida ainda pairava. Quem realmente poderia confiar nesse emaranhado de verdades e mentiras? Lívia estava sendo puxada em todas as direções, tudo ruinando. A verdade poderia acabar com eles, ou ser a única coisa que poderia salvá-los. E naquele momento, uma única pergunta pairava no ar. Até onde a verdade os levaria? No meio do caos, o peso das palavras de Miguel ainda pairava, como se quisessem arrastá-la para um abismo de confusão. A enfermeira gritava, o médico pressionou. Todos esperavam por uma decisão. Não havia espaço para mais segredos. Então, naquele instante de tensão absoluto, a porta da sala de emergência se abriu com força. Um grupo de paramédicos invadiu a sala, trazendo um homem em uma maca. Ele parecia ferido, com marcas de sangue no rosto e a respiração ofegante. As vozes se silenciaram instantaneamente. Era como se o tempo tivesse parado. O homem olhou em volta, os olhos se enchendo de desespero. Elsa, o que você fez? Ele gritou, a voz cheia de angústia e um medo palpável. O coração de Lívia disparou. Quem era aquele homem? Carlos apertou sua mão com força, como se procurasse certeza no meio da tormenta. Quem é você? Ele gritou, quase sem fôlego. Eu sou Daniel, o marido dela. Eu fui embora por causa de tudo isso.
mas eu não conseguia ficar longe. As palavras dele saíram em um turbilhão. Pegou todos de surpresa. Miguel ficou em silêncio, a expressão de incredulidade estampada no rosto. Regina arregalou os olhos, como se algo que ela temia muito estivesse voltando. Marido, você não pode estar falando sério. A voz de Lívia tremia. Elsa nunca mencionou você. As emoções estavam à flor da pele, e a confusão parecia aumentar. Elsa me mandou embora antes de você nascer. Eu não sabia. Não sabia que tinha uma filha. Disse Daniel, a angústia evidente em cada palavra. O chão parecia desabar sob os pés de Lívia. Como assim? O que mais ela nunca soube? A verdade agora deve vir à tona. É por isso que eu voltei. Daniel continuou, respirando com dificuldade. Eu sabia que Elsa estava doente e eu sou o único que pode ajudar. O médico olhou para ele incrédulo. Precisamos de todos os familiares aqui. Não temos tempo para isso. Então, uma nova onda de caos se instalou na sala. Daniel começou a tremer e as palavras pareciam falhar. Ele finalmente se virou para Lívia, com um olhar que misturava dor e esperança. Por favor, eu sou seu pai. Elsa nunca quis que você soubesse, mas eu sempre estive aqui. O mundo de Lívia ficou em silêncio absoluto. As cores pareciam sumir, e tudo que ela conhecia começou a se desintegrar. Seu verdadeiro pai? Porque a mãe nunca tinha dito. Olhou para Regina, que agora parecia mais uma vilã do que nunca. Tanta mentira, tanta dor. As palavras dela saíram em um sussurro. Você não tinha o direito de voltar, Daniel. Você deixou Elsa sozinha. E eu vim para corrigir isso. Daniel respondeu, a voz carregada de desespero. Ela precisa de mim. Precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A tensão se intensificava, e enquanto todas vibrações de medo, raiva e confusão se misturavam, o chão começou a tremer levemente. Um gélido sussurro passou pelo corredor e as luzes piscaram. Um grito ecoou do fundo da sala de emergência e a porta se fechou violentamente. Todos se viraram e viram uma sombra familiar passando. Era Elsa. Ela olhou para todos com uma expressão de desgosto e desespero, os olhos cheios de lágrimas. Não, não, isso não pode acontecer, gritou, a voz ecoando como um eco agudo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. E ali, em meio ao som crescente da sirene, tudo se desfez em um turbilhão. A verdade e as mentiras. As relações e os segredos dançavam em um cenário insuportável, e Lívia, agora cheia de perguntas, sentiu um nó na garganta. Se isso tudo era verdade, quem ela realmente era? A tensão aumentava, e enquanto Daniel tentava se aproximar, um grito cortante ecoou novamente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. No fundo, todos sabiam que nada mais seria como antes. A verdadeira batalha estava apenas começando. E Lívia estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que qualquer mentira. O grito de Elsa ecoou pelo corredor, e todo o ambiente ficou imerso em uma tensão insuportável. O olhar de Lívia se fixou na mãe. Ela parecia lutar contra uma maré invisível, a expressão de desespero dilacerando o coração de Lívia. Enquanto todos tentavam entender a situação, a verdade dela pairava no ar, um peso que pressionava cada um ali. Daniel, o homem que a havia revelado como pai, avançou um passo, mas algo em seu olhar fez. O que você fez? Ele gritou de novo, e as palavras dele reverberaram na sala como um trovão. O médico, ainda tentando controlar o caos, olhou entre eles e pediu calma, mas o clima estava eletricamente carregado. Então o que ninguém esperava aconteceu. Um apagão repentino cortou as luzes da sala, mergulhando tudo em escuridão. Lívia sentiu um nó na garganta, enquanto o silêncio se instalava por um segundo. Um segundo que parecia uma eternidade. Gritos de pânico começaram a ressoar de todos os lados, e a enfermeira desatou a correr, tateando as paredes, tentando encontrar as luzes de emergência. Lívia, no entanto, permaneceu paralisada, o coração acelerado enquanto sua mente corria desenfreada. O que estava acontecendo? Em meio à escuridão, um barulho intenso ressoou,
como um impacto surdo, acompanhado pelo cheiro de fumaça. Um incêndio? O medo a invadiu como uma onda, e a realidade começou a desmoronar ao seu redor. Fiquem calmos, fiquem onde estão. A voz do médico cortou o ar, mas ninguém parecia ouvir. O desespero tomou conta de todos. E então, quando as luzes piscaram e parcialmente se reacenderam, um grito estrondoso irrompeu do fundo da sala. Era Regina, colapsando no chão, com as mãos em sua cabeça. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. A mulher parecia em transe, um colapso emocional que contagiou os presentes. Era para ser diferente. Era para estar tudo sob controle. A revelação de que ela realmente tinha um papel nas desgraças começou a cair como uma pedra nos corações daquelas pessoas. Lívia, em meio ao caos, finalmente gritou: "O que você sabe, Regina? O que você está escondendo de nós?" Os olhos de Regina se arregalaram, e ela olhou de um lado a outro. "Vocês não entendem. Eu não tive escolha." Sua voz estava alta e cheia de angústia. Elsa fez um pacto com forças que não poderiam ser quebradas. E eu tenho que arcar com isso. Lívia sentiu o estômago revirar. O que Regina queria dizer com isso? Antes que ela pudesse perguntar mais, um novo barulho irrompeu, e com a luz novamente acesa, todos puderam ver um objeto caindo do teto. Era uma caixa, e quando ela atingiu o chão, estilhaços voaram para todos os lados. Lívia se abaixou, sentindo o calor e o medo se acumularem ao seu redor. O que havia dentro da caixa? O que Regina havia escondido? O olhar dela estava fixo na caixa enquanto ela se aproximava, a respiração pesada. Ao abrir a tampa, uma corrente de ar gelado escapou, revelando documentos amarelados, cartas antigas, fotos. O que as pessoas ao redor viam eram segredos há muito enterrados. Lívia se sentiu despedaçar ao ver as imagens de uma mulher semelhante a ela, com o mesmo olhar, mas vestida de uma forma que remete à década passada. E ali, entre as cartas, um nome se tornou claro: Isadora. Nesse momento, todos congelaram. Regina ofegou, e Daniel, o pai que acabara de conhecer, parecia ter visto um fantasma. "Não", sussurrou ele, em total estado de choque. "Como isso é possível?" Lívia sentiu a adrenalina correr por suas veias. A realidade se desdobrando à sua frente de maneiras que jamais havia imaginado. "Quem é Isadora?" questionou, a voz trêmula ecoando no vazio. Os olhares se fixaram nela, a sala cheia de uma expectativa densa, e enquanto as peças começavam a se encaixar, uma nova revelação ameaçava desestabilizar tudo o que haviam conhecido até agora. O que mais estava escondido por trás dessa cadeia de segredos? Como poderiam estar todos conectados de forma tão inesperada? Nesse mundo de verdades construídas sobre mentiras, Lívia percebeu que a única coisa certa era que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. E ela estava prestes a embarcar em uma jornada ainda mais sombria, cheia de incertezas e revelações que podiam destruir, ou finalmente libertar, sua família. Lívia estava paralisada, com o coração pulsando na garganta enquanto a caixa aberta revelava segredos enterrados. As imagens despertaram memórias confusas, dúvidas que pareciam sem fim. Daniel, o homem que dissera ser seu pai, observava tudo com uma mistura de tristeza e desespero. A sala estava em completo alvoroço, e entre gritos e sussurros nervosos, as pessoas mal conseguiam respirar. "Isadora", murmurou Regina, a voz trêmula. "Como você pôde ter isso aqui?" Ela olhou para Lívia, cada vez mais desesperada, como se a culpa a consumisse. "Esta é a razão de todo esse sofrimento." "Não, não pode ser assim", Lívia gritou, o nó na garganta se apertando. "O que mais vocês esconderam de mim?" As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a intensidade da dor aumentava a cada segundo. "Preciso de um momento", Daniel exclamou, a voz falha enquanto tentava manter a compostura. "Elsa precisa saber a verdade. Se houver uma chance de salvar sua vida, deve ser agora." Ele estava tão compenetrado em salvar a família
que parecia se esquecer de tudo que tinha sido oculto. O médico voltou a se aproximar, a urgência estampada nas feições. Precisamos de todos os familiares na sala agora. O tom dele era autoritário e o pânico cresceu entre os presentes. Lívia, por favor. Carlos segurou sua mão com força, tentando ancorá-la em meio ao turbilhão. Precisamos fazer isso. Para a mamãe. A determinação nos olhos dele deu a Lívia um pouco de coragem. Olhando para os rostos à sua volta, ela respirou fundo. Vamos. Enquanto se dirigiam para a sala de emergência, o silêncio reverberava como um eco doloroso. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando finalmente chegaram, Elsa estava lá, cercada por médicos. Seu corpo estava frágil, a respiração laboriosa. O coração de Lívia apertou. O que vai acontecer? Ela perguntou. O medo a consumindo. Um dos médicos se virou, preocupado. Precisamos que você assine aqui, Lívia. Isso é sobre o procedimento que pode salvar sua mãe. Ela hesitou, olhando de Daniel para Regina, sentindo o peso de todas as mentiras. É a verdade que ela precisa, gritou Regina, a voz sufocada pela emoção. Você não entende. Isadora era a chave para tudo. Não, Regina. Escutou a voz de Daniel, firme. A verdade é que não fomos justos com ela. Elsa precisa saber quem realmente somos, a família que ela sempre quis proteger. Não podemos deixar que as mentiras a consumam mais. Lívia olhou de um a outro, o coração dividido. Um instante de clareza a envolveu. Então me diga, se somos todos parte disso, por que não lutamos juntos? Sua voz subiu, e ela finalmente se decidiu. Sim, Lívia, precisamos disso, afirmou Miguel, levantando-se. De uma vez por todas, essa verdade precisa ser revelada, para nossa mãe e para nós mesmos. E assim, todos tomaram a decisão de enfrentar os fantasmas, de mostrar a Elsa o que realmente importava. Entre lágrimas e sussurros, Lívia assinou os papéis, enquanto a equipe médica se preparava para agir. Naquele momento, entre as sombras do passado e a luz incerta do futuro, havia uma centelha de esperança. Vamos juntos, família. Lívia sentiu uma onda de força enquanto as mãos se seguravam, criando uma corrente de amor ao redor dela. Mas no instante em que a equipe médica se afastou da porta, uma nova sombra surgiu. Era Regina, com lágrimas escorrendo, sussurrando algo ininteligível, implorando por perdão. A sala ficou em silêncio, e a verdade pairava no ar, prestes a explodir em revelações que poderiam mudar tudo novamente. E enquanto a tensão aumentava, um pensamento ecoou em Lívia. Quais segredos ainda estavam por vir? Antes que pudesse continuar, uma sirene soou novamente, ecoando por toda a sala. Ei, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a história de Lívia continue. Inunde a seção de comentários com suas reações.